Aleluia, shalom amados, reina o Senhor Jesus eternamente. Uma salva de palmas para o nosso Senhor, que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amados, primeiramente é uma grande alegria, em temor e tremor, que nós estamos aqui de volta ao Brasil, depois dessa missão tão intensa, não é? Na Alemanha, depois na França. Eu quero primeiramente louvar a Deus pela vida de cada um dos amados que estão aqui, lutando pelo avivamento do Brasil. Eu quero aqui também agradecer e também louvar a Deus pela vida da nossa amada Bispa Cidinha, uma salva de palmas a Cristo por ela, da nossa supervisora Mariene, da nossa amada arcebispa. Amados, nós estávamos avançando lá na Alemanha, na França, mas quando eu chego aqui, neste domingo, e vejo o estacionamento lotado, a rua da esquina até na outra esquina, quase na outra esquina, lotado de carro, e chego aqui de carros, e chego aqui e vejo essa igreja com muitas almas sedentas pelo verdadeiro evangelho. Isso só pode dizer uma coisa, amados, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava avançando na Alemanha e na França, é o mesmo Espírito Santo que está avançando aqui no altar principal. Uma salva de palmas a Cristo Jesus por esta obra tremenda. Amados, foram dias muito intensos. Eu também quero agradecer e louvar a Deus pela vida de todos os amados que estão intercedendo por nós, orando, mandando encorajamentos, fazendo reuniões à madrugada, como a nossa amada arcebispa. Lá na Alemanha era um horário, aqui no Brasil era outro, mas mesmo assim, ela mandava encorajamento para nós, mensagens edificantes, exortações, repreensões, e o evangelho vai avançando. É desta forma, amados. Amados, foi tremendo. Numa outra oportunidade nós vamos fazer uma reunião do estado e também no Brasil, e nós vamos partilhar um pouco, com mais detalhes, como foi esta cruzada, cada etapa, o que nos chamou a atenção, o que foi muito edificante, o que nós aprendemos, aonde nós melhoramos muito. Então nós vamos fazer uma reunião estadual e nacional, junto com o nosso honrado arcebispo adjunto Fernando Herbst, e nós vamos humildemente partilhar um pouco do que o Senhor também permitiu que o Brasil pudesse contribuir nesta hora tão importante, e também honrar a todos que estão também batalhando para que este evangelho avance, e também dando todo o suporte para que nós possamos avançar nas cruzadas internacionais. Aleluia, glória a Deus. Mas amados, o mais maravilhoso é que muitas vezes nós estávamos em momentos muito adversos, na cruzada da Alemanha e na cruzada da França. Nós sabemos que são países mais fechados, nós sabemos que o verdadeiro evangelho, ele não é tão aberto, principalmente na Europa, mas pouco a pouco, como baby steps, passos de bebê, nós estamos vendo o evangelho avançando, impactando, almas sendo curadas, pessoas se convertendo, e o verdadeiro evangelho avançando. Amados, eu estava ontem lendo a vida de Policarpo, ele que era o líder da igreja de Esmirna, e eu comecei a ler passo a passo ontem à noite, antes de dormir, e eu comecei a ficar impactado com a vida de Policarpo, e eu via toda a igreja ali em Esmirna, também em Filipos, todos ali dando sustentação para ele. No século II ele era a última pessoa viva que tinha visto os apóstolos de Cristo. Então ele se tornou o líder da igreja do segundo século, porque ele era o último ali vivo, e todos queriam conhecer, aprender do Espírito Santo através da vida dele. E amados, no dia que ele foi condenado para morrer ali no Coliseu, ou ali na arena, amados, os soldados chegaram, ele estava, a Bíblia fala que ele estava no upper right, ele estava na parte de cima ali da casa, e ele desceu, muito gentilmente, serviu comida e
refresco para todos os soldados romanos que estavam ali e os judeus que queriam matá-lo. Pediu para eles 1 minuto para que ele pudesse orar e que ele iria com eles. E eles ficaram impactados, amados, com a gentileza daquele homem que há poucas horas depois seria morto ali por avançar com o evangelho na igreja primitiva. E quando ele vai ali para a arena, quando ele chega na arena, ali o romano, o cônsul, o procônsul que é chamado, ele pergunta para o Policarpo: você vai se arrepender? Era o Inácio de Antioquia. Pergunta para ele: por que você vai renunciar a Jesus? Você pode sair daqui, pode ser livre, você tem 86 anos. E ele fala: a minha vida inteira eu servi Jesus, Ele não fez mal nenhum para mim. Como eu vou renunciar o meu Salvador e o meu Senhor? E ele ficou impactado com isso. E aí ele começa a fazer uma oração, amados. E ele ora para Deus falando: Senhor, muito obrigado por me permitir partilhar com os mártires deste século, nessa posição tão honrada, para que naquele grande dia eu viva eternamente contigo no paraíso. E todos ficaram muito impactados. E nós sabemos, amados, que a igreja primitiva, por mais que eles eram ofensivos e machucavam eles, tinha uma graça do Espírito Santo. Eles não morriam, o fogo não pegava, demorava demais para matar eles, porque o Espírito Santo estava ali. E através da vida dele, muitas pessoas foram impactadas. Voltando para os nossos dias, amados, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, todos eles lutaram uma vida com o verdadeiro evangelho. E naquela época, no século II, se levantou um engano de Satanás chamado gnosticismo, não é? E as pessoas queriam colocar que Jesus Cristo não era rei, não era Deus. E eles lutavam contra. E ali era uma batalha tremenda. Qual que é a batalha que nós enfrentamos hoje? A apostasia contra o verdadeiro evangelho. Então eu quero dizer para você que cada um que está aqui nesta manhã foi chamado nesta era para poder lutar com o verdadeiro evangelho no coração. Quantos querem continuar batalhando? E amado arcebispo, um momento que me chamou muita atenção foi o último dia em Bordeaux, na França. No dia anterior, a cruzada, a palavra que o profeta entregou lá em Bordeaux, foi de 4h30, e foi na parte da noite. Então terminou quase 1h. Só que o serviço de cura era no outro dia de manhã. O profeta do Senhor volta para o hotel, faz algumas reuniões, e depois de umas 3h30 ele termina a última reunião. Só que no outro dia cedo era o serviço de cura. E todos sabem que o serviço de cura é necessário jejum, preparação, consagração, separação, oração. E a hora que o profeta do Senhor sai no quarto de manhã, nós vemos ele lutando ali, lutando contra a fisiologia, claro, cheio do Espírito Santo, mas lutando contra a carne. O próprio Senhor Jesus disse: o Espírito é forte, mas a carne é fraca. E quando ele chega naquele local, amados, que era um teatro, quantos viram aqui o serviço de cura em Bordeaux, aquele teatro lindo no centro de Bordeaux, na França? Ele chega com muito custo ali, amados, muito cansado. E a hora que ele sobe no altar, e ele faz a oração, e ajoelha, e começa a clamar ao Senhor. Ele levanta, a gente vê que ele levanta até com dificuldade, né? E em poucos minutos, tudo mudou. Aleijados levantaram, cegos viram, surdos ouviram, e o Deus de toda a terra, Ele foi e impactou esse lugar. Foi tremendo, foi tremendo. Então, amados, se nós olharmos a vida de Policarpo, a vida
do precioso também de Antioquia, o Inácio. E a nossa vida é uma batalha. Mas sabe qual que é o melhor? O final você já sabe. Jesus já venceu. Por isso, se você batalhar também, você vai vencer. Se nós olharmos para o plano do mundo, já tem o acordo de paz sendo feito, amados. Provavelmente o Trump, agora essa semana, pode ter uma grande possibilidade que ele ganhe o Prêmio Nobel da Paz. Nós já vemos aquela frase quando diz paz, paz, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, não é? Paz, paz, sobrevirá profunda destruição. Então, vamos avançar, firmes, alegres, porque a alegria é um fruto do Espírito, com tremor e tremor, porque nós vemos a vida de Policarpo, a vida de Inácio, a vida de todos os apóstolos, eles viviam em temor e tremor, fazendo e avançando com o Evangelho, com reverência a Deus, honrando a Deus, reverência a Deus, porque Ele é Deus. E amados, eu quero compartilhar, eu já chamo aqui também o nosso honrado supervisor Paulo Roberto, para vir à frente aqui comigo, e eu vou concluir enquanto ele está vindo, com um ensinamento que eu recebi da nossa amada arcebispa. Como é maravilhoso você receber uma exortação, e poder ser humilde, subir aqui e falar, eu errei, e eu aprendi, e poder dividir com os amados, não é? O Evangelho de Cristo é assim, amados. Todos sabem que eu sou o arcebispo daqui do altar principal e também do estado de São Paulo. E estou avançando nas cruzadas internacionais. Mais de 8 ou 9 viagens que aconteceram este ano. Amados, o fato de eu estar avançando aqui é a mesma honra para quem começou hoje como evangelista ou que é uma ovelha e começa a pregar. Nós só profetizamos, só professamos só tem um digno, é Jesus Cristo. Os amados que recebem, o precioso pastor auxiliar Fernando, o evangelista Eni, que recebem todas as almas que vêm ali na porta, o trabalho deles é tão honroso, tão maravilhoso, quanto quem viaja nas missões. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. O Evangelho de Cristo é isso, o maior é o que mais serve, o maior, ele é o menor. E amados, aconteceu uma situação, e lá nós dormimos muito tarde, acordamos muito cedo, é muita pressão, é um evento em cada nação. Um evento demora 6 meses para se fazer, nós fazemos um evento a cada mês, não é? E em uma nação diferente, com uma língua diferente, com pessoas diferentes. Então é muita pressão, muito corrido, muitos pontos para se decidir, para resolver. E teve uma reunião que eu fiz com a amada arcebispa, que eu me senti, não desonrado, mas faltaram com a honra comigo. Eu falei, amada, estava cansado, era de madrugada. Eu falei, amada, eu não me senti honrado, achei que poderiam ter sido mais atencioso, mais, olha como tudo é nós, né? O eu. E a amada arcebispa, amados, Deus instruiu ela de uma maneira, ela viu que eu estava cansado, ela viu que eu estava estressado, longe de casa, e ela começou a contar uma história. Amados, ela falou assim, amado, ela não me repreendeu de cara, ela falou, amado, eu aprendi muito com a igreja primitiva, durante os anos que eu estudei ela lá em casa, na adoração, e quanto mais eu fui aprendendo com ela, mais eu fiquei impactado de ver, que eles começaram a renunciar às suas vidas, às suas paixões, à sua vaidade, ao seu orgulho. Eles chegaram a um ponto que Cristo era tão real na vida deles, que eles já não se achavam dignos de nada. Então, eles não esperavam nada de ninguém, tudo que vinha era lucro, mas como eles não esperavam nada, se acontecesse alguma coisa adversa, eles já não estavam esperando, eles só tinham um galardão, que era Cristo. E ela disse, para eles a roupa era fácil. Qual que era a melhor roupa? É aquela que você jogava lá na rua, 3 dias ninguém pegava, essa é a melhor roupa. Qual que é a melhor comida? Qual que é a mais barata, mais simples? Se eu tiver
indo para um deserto ou fugindo, eu consigo ter. Essa aqui é a melhor comida de todas. E assim a igreja primitiva começou a avançar. Aí ela virou para mim e falou: amado, quando o senhor fala que o senhor veio para engraxar os sapatos e segurar as malas, isso tem que ser uma verdade no seu coração. Recebi uma exortação durante uma viagem, lutando por Cristo, longe da minha família, mas as palavras que ela colocou, ali entrou com uma flecha, o Espírito Santo através da vida dela, e me deu uma fortaleza, amados, de avançar com mais amor, com mais humildade, com mais carinho, com mais atenção, porque o verdadeiro evangelho não é apenas amor, carinho, encorajamento. O verdadeiro evangelho, existe repreensão, existe exortação, e tudo isso é um processo essencial, diga essencial, para que você seja aprovado naquele grande dia. Quantos querem aprender com o verdadeiro evangelho, com a igreja primitiva? Quantos querem se diminuir para que Cristo possa crescer? Quantos querem não esperar nada, e tudo que vier, nós vamos dar graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, uma salva de palmas a Cristo Jesus, e eu agradeço muito ao Deus Espírito Santo, por poder servir, mas poder ser refinado também, e me humilhar, e também ser mais humilde a cada dia, aleluia. E agora eu quero aqui receber o nosso honrado supervisor Paulo Roberto. Quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho tremendo também, que o amado vem fazendo no estado de São Paulo, junto com a bispa Cidinha, supervisora Ellen, todos os amados supervisores que estão aqui dedicando, e os pastores, os evangelistas, todos que estão dedicando o seu coração, colocando Cristo em primeiro lugar. Eu fiquei muito feliz de saber que eu fiquei fora por algum tempo, mas quem faz a obra não é o servo Conrado, quem faz a obra é o Espírito Santo. E quando eu cheguei de manhã e vi o estacionamento lotado, e a esquina sem onde parar o carro, eu falei assim: glória a Deus, o evangelho está avançando, e nós somos apenas servos, aleluia. Posso orar pelo amado? Meu Senhor e meu Deus, Deus eterno e todo poderoso, peço que abençoe, Senhor, o nosso precioso irmão, o teu servo, o teu filho, o supervisor Paulo Roberto. Abençoe ele, Senhor, para que ele possa trazer a tua palavra. Somos totalmente dependentes da tua palavra, somos totalmente, Senhor, estamos sedentos da tua palavra, e sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos que abençoe, Senhor, que ele seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, e que não seja ele a falar, mas que Cristo fale através dele, e que somente o teu nome seja glorificado nesta manhã, pelo poder do nome santo de Jesus, amém e amém. Jesus, uma salva de palmas. Aleluia, graça e paz, amada igreja, no mais poderoso nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em Isaías 53. Eu quero agradecer por esta oportunidade. Amados, é impossível não tremer estando aqui, amém? E eu quero agradecer a amada bispa Cidinha por já dar uma introdução, quando ela ministrou acerca de Isaías 53, todos os louvores que foram entoados, e por fim, esse testemunho do nosso amado arcebispo Conrado, que começou com a história dos primitivos. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei que no começo da minha caminhada, mas minhas duas paixões eram ler a Bíblia e ler os livros da igreja primitiva. Aquilo realmente moldou, né, junto com o mover do Espírito Santo, moldou toda a minha caminhada cristã até o dia de hoje, amém? Louvado seja o Senhor. E nós já andamos a metade da jornada desta ministração, amém? Aleluia.
Amados, a ministração de hoje, que o Senhor nos ajude a compartilhar com os amados, tem por tema o primeiro verso de Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? Amém, amados? Então tudo que já foi falado desde o começo do culto, já tocou nessas bases, já lançou o fundamento para isso que nós vamos falar hoje. Amém? Como de costume, eu sempre trago, algumas ministrações, o resumo das ministrações antigas, porque é tudo uma continuidade uma da outra. Amém? E aquilo que era para ser uma ministração em duas partes, que começou com o tema, um outro evangelho, já se tornou quase que uma série. Amém? Depois nós tocamos no assunto, o dilema do jovem rico. Amém? Eu vou falar muito rapidamente por causa do tempo. Aí por fim, a vez que nós estivemos aqui, a terceira, nós falamos qual é a sua fé. E nós ministramos ali baseado em Hebreus capítulo 11. Qual é a fé que Deus requer de nós? Amém? E da última vez que nós estivemos aqui, nós falamos a maior oferta. Que um resumo foi basicamente isso. Amém? A maior oferta que o Senhor requer de nós é a nossa vida. Não é somente o nosso recurso. Os recursos são importantes, sim. Mas Ele quer a nossa vida, Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso tempo, Ele quer o nosso empenho, Ele quer o nosso tudo. Não é 10%, mas é 100% de tudo. Da nossa vida por completo. Amém? E dando continuidade a essa ministração, que agora se torna a quinta. Quem creu na nossa pregação? Nós conhecemos esse texto de Isaías 53. Já ouvimos falar dele. Se tornou um grande marco em toda a nossa vida, ou deveria ser, da vida do cristão. Amém? Mas note que o profeta, quando ele inicia, e isso nós temos que ter em mente, amados, que embora tenha capítulos e versículos, isso é um texto contínuo, amém? Aleluia. E ele, quando chega no verso 1, eu quero ler isso, depois a gente vai voltar no capítulo 52, mas ele faz uma pergunta, amados: quem creu na nossa pregação? E meditando acerca disso com o Senhor, que o Senhor me ajude a passar aquilo que Ele ministrou ao meu coração. Amados, isso não foi uma pergunta simples ou qualquer. Se nós entendermos essa pergunta, eu creio que a nossa vida vai mudar como cristão. Amém? Porque hoje, amados, em pleno século 21, muitos aqui, Brasil tem não sei quantos milhões de cristãos, dependente a sua denominação, mas hoje todo mundo crê num Cristo, porque lê a palavra. Hoje nós temos a Bíblia, amém? Temos templos, temos uma estrutura, tem a tradição que vem dos nossos pais, antepassados e tudo, tem toda uma história cristã, amém? Então hoje nós cremos. Nós somos cristãos, nós estamos em Cristo Jesus. Não é verdade? Mas o que o profeta pergunta aqui, amados, é algo que deve, e a nossa oração é essa: tem que mudar a nossa vida a exemplo dos cristãos primitivos. Porque eles entenderam o que o profeta falou aqui. Eles entenderam o texto de Isaías 53, Isaías 52. E a vida dele deu testemunho disso. Amém? E essa é a pergunta que nós temos que fazer individualmente, como cristão. Será que a minha vida cristã, ou como cristão, dá testemunho? Aleluia. Eu quero ler o verso
primeiro de Isaías 53, nós vamos voltar um pouquinho depois, para o capítulo 52. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado, peguem essa palavra, o braço do Senhor. Essa menção do braço do Senhor, que é em vários textos, significa a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, por alguém ou por uma nação. Só que, veja isso, amados, ele fala assim, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aleluia. Peguem isso, amados. Esse texto é muito mais profundo do que talvez muitos de nós entendemos. Quem creu na nossa pregação? Que pregação foi essa? Lembre-se que Isaías aqui, ele está anunciando, profetizando, não só a vinda do justo, e aqui a palavra de Deus fala do servo, se tratando de Cristo, amém? Servo aqui, amados, é escravo, aleluia. Ele está anunciando a vinda de Cristo Jesus e a sua morte na cruz, aleluia. E o interessante, mas é a gente entender que a obra da cruz é o centro, é o fundamento da fé cristã. Não é um conto de fada, aleluia. Não é algo superficial, aleluia. A igreja, nós como igreja temos que entender isso. Quando nós falamos da cruz, mas isso não é algo comum, amados. De fato não é. E ela sendo o centro, o fundamento da fé cristã, isso que tem que moldar a minha e a sua vida. E nós vamos ver isso no decorrer da ministração. A crucificação era a forma mais horrível, mais cruel, era um método que os romanos usavam, mais cruel, para aplicar a pena de morte. Eu vou repetir. A crucificação era a forma mais horrível, mais terrível do Império Romano aplicar em alguém a sentença de morte. Aleluia. Porque todos nós sabemos que a cruz, ela significa morte. Mas note que muitas vezes a gente trata isso de uma forma rasa, superficial, como se isso não fosse relevante para a nossa vida, ou como se isso não fosse aplicado na nossa própria vida, é só na vida de Cristo Jesus. Aleluia. Nós vamos ver que esse caminho da cruz, que Cristo passou, Ele passou para nos dar o exemplo, e Ele é o caminho que nos leva à salvação. Sem Ele você nunca vai alcançar, sem Ele eu nunca vou alcançar a salvação. Então a cruz, quando nós falamos da cruz, não foi algo específico para Cristo, para Jesus, é para mim e para você. Você tem noção disso? Porque muitas vezes, amados, eu falo por mim mesmo, a gente trata esse tema como se não fosse para nós, ou de uma forma extremamente rasa e superficial. E é por isso, amados, que muitas vezes nós não avançamos naquilo que diz respeito a conhecer a Cristo Jesus e a sua graça, a sua verdadeira, conhecer Cristo Jesus realmente. Amém? E a nossa vida por si só se torna superficial também. Aleluia. Volte aí para o capítulo 52, a partir do verso 13.
esse capítulo 52, ele começa com o profeta clamando, gritando: desperta, desperta, ó Sião. Vista as suas roupas de resplendor. Eu estou lendo, citando o verso 1. Vista as suas roupas de resplendor, ó Jerusalém, cidade santa. E ele fala, né, de um resgate, que esse era um povo escolhido para o Senhor, mas que ele desceu para o Egito, estava escravizado lá, mas que o Senhor ia arrancar ele de lá. Aleluia. E no verso 13 ele fala assim: vejam, o meu servo, aleluia, está falando de Cristo Jesus, agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Eu quero que os amados prestem atenção nesse verso 14, porque aqui ele começa enaltecendo Cristo, amém? Aleluia. E no verso 14 ele fala assim: vejam, eles ficaram pasmados diante dele. Por quê? Continuando a leitura: a sua aparência, amém? Notem isso, ele começou aqui exaltando Cristo, e é isso que nós não entendemos, amados. E depois ele fala assim: eles ficaram pasmados diante dele, porque a sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. E de igual modo, ele aspergerá muitas nações. Amém? Ele declara como que o Senhor vai resgatar o povo dele do Egito, da escravidão do Egito. Os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhe foi dito, verão. Por isso que ele pergunta depois, no começo, no verso 53, quem creu na nossa pregação? E o que não ouviram, compreenderão. Aleluia. Os amados compreenderam, amados? Ele fala assim: quem olhava para ele não tinha como reconhecer que ele era um ser humano, de tão desfigurado que ele era. Foi assim que o Senhor projetou antes da fundação do mundo, de resgatar o seu povo. Aleluia. E eu quero frisar mais uma vez, amados, porque isso tem, se os amados conseguirem captar isso, ele começa exaltando ele, mas depois, de uma forma até sem sentido, aparentemente, ele fala assim: eles ficaram pasmados diante dele. E ele fala: por quê? Porque quem olhava para ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. E ele fala que essa obra, que fez com que através dela ele aspergisse todas as nações, e aqui ele fala do perdão, amém? Ele fala assim que os reis calaram suas bocas, mas olha só: pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. E aí ele entra no capítulo 53 dizendo: diante disso, quem creu na nossa pregação? Você creu? De fato? Aleluia. Será que você foi aquele a qual o Senhor escolheu revelar o seu braço?
Porque se você levantar a sua mão e dizer que sim, nós vamos ver que o caminho de fato vai estreitar. E a nossa vida tem que mudar completamente. Para que isso se torne uma realidade na minha e na sua vida. Assim como foi para os cristãos primitivos. Não havia uma vida superficial cristã para eles. No entanto, nós vivemos numa era moderna. O profeta do Senhor sempre fala isso. Amém? E talvez essa questão possa ofuscar esse entendimento do meio do seu coração. Só que essa questão é o que pode nos fazer não entrar. Amém? Continuando, verso 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. E aqui ele está falando dessa realidade, a realidade terrena. Amém? Eu quero que os amados frisem isso no coração de vocês. Quem creu na nossa pregação? Amém? Porque olha como ele apareceu. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, sem vida, sem qualquer perspectiva. Mas ele veio a essa terra. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Aleluia. Por isso eu comecei dizendo, mas hoje há muitos cristãos, nós cremos em Cristo, nós amamos em Cristo. Será, mas coloque-se nessa perspectiva. Amém? Como eu disse, muitos de nós já viemos de famílias cristãs, de uma tradição cristã. Amém? Hoje o cristianismo, Cristo Jesus é difundido de gerações em gerações. E muitas vezes a gente crê em Cristo, talvez baseada nisso. Amém? Mas será que nós cremos realmente nessa base que de fato é? Amém? Que nós estamos lendo aqui. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Aleluia. Se coloque nesse lugar, mano. Uma vez eu ouvi isso, já há algum tempo atrás, se eu não me engano, na adoração. Uma vez a arcebispo falou assim: será que nós ia crer em Jesus se nós estivéssemos lá naquela época? Vivêssemos naquela época? Visse um homem com essas características, dizendo: eu sou o filho de Deus. Será que nós queríamos? Será que nós apostaríamos a nossa vida em segui-lo? Aleluia. Então, amados, é essa profundidade que nós temos que alcançar, amados, para que a nossa vida realmente mude. Aleluia. Continuando, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Amados, será que nós temos esse entendimento? De que Ele sofreu tudo isso por causa de nós? Por que eu trago isso, amados? Porque muitas vezes isso também nós agimos de forma muito, e tratamos de forma muito superficial. É por isso que a gente vive a nossa vida muitas vezes sem qualquer compromisso. Entende? Aleluia. Tudo isso foi por nossa causa, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E talvez nós estamos nessa situação até hoje. Vivemos a nossa vida, as nossas prioridades, amém? Os nossos desejos. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Aqui está uma outra pergunta. Aleluia. Que talvez se refere a mim e a você. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Aleluia. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade, peguem isso, contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência. E isso nos remete a Gênesis capítulo 3, amém? Quando ele fala que filho da mulher e os seus descendentes esmagará a cabeça da serpente. E ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E aqui ele está falando de eternidade, amém? E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a sua descendência e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles, pois isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Abre em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler ele em parte e vamos finalizar com ele.
amém? Ele fala assim a partir do verso 5: tenha em vós a mesma atitude, ou em outras versões, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, vindo a se tornar servo ou escravo no original, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele inicia, ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve, a mesma atitude, amém? A nossa vida como cristão, como filhos de Deus, amados, ela tem que ser outra, amados, completamente diferente, completamente separada. Nós que dizemos cristão, amados, e filhos de Deus, o propósito da nossa vida, amados, tem que ser um propósito eterno. Aleluia. Quando nós olhamos para os cristãos, quando nós olhamos para a igreja primitiva, para os discípulos, amados, porque eles passaram a viver aquela vida, porque eles alcançaram o testemunho daqueles, porque eles entenderam isso, e o propósito de vida deles agora se tornou um propósito eterno, e eles viveram por isso, não importando as consequências. Não havia nada que embaraçasse eles nesta vida. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vemos que a fé, aquela fé que está descrita lá, o princípio primordial dela é gerar um testemunho em nossas vidas, baseado no testemunho de Cristo Jesus, nesse que a gente acabou de ler, nesses dois textos. Aleluia. Isso é ser cristão. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Ele fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura. Peguem isso, amados. Ele declara: pois a mensagem da cruz, lembra que o texto base é quem creu na nossa pregação. Ele fala assim, que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, cristão, e que está sendo salvo, é o poder de Deus. Aleluias. Então a pergunta é: quem creu na nossa pregação? Pois se nós cremos, nós vivemos essa loucura para aqueles que estão perecendo, para o mundo, mas para nós, amados, é o poder de Deus para a salvação. Não há embates, não há nada que pode nos parar, não há nada que pode nos desviar, nada que se refere a essas coisas terrenas, que são perecíveis e passageiras, pode nos parar. Nada é mais importante. Quando Paulo, e a gente vê muitas vezes esse texto em banners, em camisetas, mas amados, isso aqui é real. Foi real para Paulo, foi real para os discípulos,
Foi real para a igreja primitiva e tem que ser real para nós, amados. Porque de fato, para aqueles que estão perecendo, para aqueles aonde os seus olhos só estão na onde eles podem ver, isso de fato é loucura. Mas se você creu na pregação da cruz, isso é o poder de Deus para você. Aleluia. Marcos capítulo 8, perdão. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 34. A gente vai ver alguns textos que de fato vai comprovar que isso, para aqueles que estão perecendo, é loucura. Aleluia. Marcos capítulo 8, verso 34, diz assim. Do verso 31, né? Eu vou ler o 34, senão, para não tomar tempo. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse-lhe: se alguém quiser seguir-me, em outras versões está acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder ela. Mas quem perder a sua vida, esta vida, por amor da minha causa, do meu evangelho, vai salvar ela. Em outras versões, vai ganhar a vida. Note que antes desse texto, o Senhor Jesus, ele pergunta, ele está com seus discípulos, ele pergunta: quem dizeis ser o filho de um homem? Os discípulos falam assim: uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és alguém, assim, assim. E ele restringe a pergunta, ele fala assim: mas e vocês? E vocês que estão do meu lado, me acompanhando, vendo tudo, ouvindo tudo, quem vocês dizem que eu sou? Houve um silêncio. Então Pedro, por uma revelação, e a quem foi revelado? O braço do Senhor. Por uma revelação ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro ali, ele estabelece essa igreja em cima dessa revelação. Só que no momento seguinte, ele começa a declarar dos seus sofrimentos. Isaías 53. É necessário que o Filho do Homem seja perseguido, preso, morto e sofra muitas coisas. Esse mesmo Pedro que teve essa revelação, amados, porque nós podemos estar exatamente aqui, nesse lugar de Pedro. Esse mesmo Pedro que teve essa revelação, ele pega Cristo, chama de Cristo de lado e começa a repreender Cristo. E fala assim: mestre, longe de ti que te aconteça essas coisas. Olha só, amados. Jesus, ele se afasta de Pedro, chama os discípulos e repreende Pedro: sai para trás de mim, Satanás, porque você não sabe das coisas do alto, só da dos homens. Porque não pode haver sofrimento. Esse texto que fala assim: negue a si mesmo, se você for no original, não vai estar negue, você vai estar assim: renuncie a si mesmo. Palavra que foi citada aqui pelo arcebispo: renuncie a você mesmo. Depois vocês pesquisam o que significa a palavra renunciar. O Senhor fala assim: se você quiser me seguir, me acompanhar, você tem que renunciar a si mesmo. Porque se você não renunciar a si mesmo, você não pode passar para a próxima fase, que é tomar a sua cruz. E é por isso que muitos de nós não tomamos a nossa cruz, porque nós sequer passamos da primeira fase, de renunciar a nós mesmos. Não há condição, não é compatível, não tem como você tomar a sua cruz, se você primeiro não renunciar a si mesmo. Aleluia. Mateus capítulo 16, que é esse mesmo texto, mas eu quero ler em todos os evangelhos. Mateus 16,
Mateus 16, versículo 24. Diz assim: então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perdê-la, por amor de mim, ganhará a verdadeira vida. Lucas, capítulo 9, verso 23. A vida do cristão, amados, que creu, ou que diz que creu na mensagem, na pregação, amados, se não tiver renúncia, amados. Amém? Renúncia é quando o Senhor arranca, e não Ele arranca. Ele fala assim: você tem que arrancar todos os tesouros, amém? Todos os ídolos, todos os seus amores e paixões, você tem que arrancar do seu coração, do trono do seu coração. Amém? É você, irmãos. Lucas capítulo 9, verso 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz, e então me siga. Aleluia. Mateus capítulo 10, verso 38. Amados, muitas vezes isso uma vez me questionaram, né? Mas é muito difícil. E eu falei para ele assim: mas quando o Senhor fala que o caminho é estreito, mas ele não está brincando, que lá não é uma brincadeira. É difícil, mas. Amém? Mas esse é o único caminho. Mas o mais interessante é quando você entra nele, irmãos, com seu coração aberto para Jesus. As dificuldades que não vão passar, talvez vão até aumentar. Você passa aquilo com alegria, com coragem, porque essa é a graça do Senhor. Amém, irmãos? Na morte de Policarpo, se eu não me engano, ele foi, amarrado no fogo, na tira do fogo, e ele falou assim: não precisa me amarrar não. Amém? Não precisa me amarrar não. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mateus 10, 38 diz assim. Vou ler do 37, amém? Não vou ler do 32. Diz assim, ó: quem, pois, me confessar diante dos homens. E aqui ele está falando, não é de uma palavra, é de uma posição, de um estilo de vida. Amém? Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, e talvez você fale assim: não, mas eu não nego Jesus. Talvez não proferindo uma palavra, mas com as suas atitudes você nega. Essa é a questão. Ele está falando de um estilo de vida, de uma posição, não de palavras. Amém? Ele também o negará. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada, quando ele fala assim, ele veio trazer corte. Amém? Ele veio cortar laços, sentimentos. Amém? Cortar corações.
Eu vim trazer espada, pois eu vim fazer que o homem fique contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. Amém? Por causa do quê? Da sua posição para com Ele. Amém? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui ele não está falando de um amor, de uma expressão de um amor. Ele está falando do lugar do coração, amados. Entende? De um lugar do coração, de um tesouro. Quando nós ministramos aqui da maior oferta, nós falamos, e se o Senhor tirar alguém? Você vai ficar zangado com o Senhor? Aleluia. E se você perder um bem ou alguma coisa, você vai ficar zangado com o Senhor? E só vai denunciar você. Aleluia. Continuando. Olha, ele fala assim: não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aleluia. Não é digno do reino, mas não é digno da pátria celestial. Não é digno desse tamanho sacrifício. Aleluia. Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo, notem isso, mas o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Aleluia. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, que só pode ver através da obra da cruz. Paulo, ele falou isso, apenas uma palavra de efeito, uma frase de efeito. Nós vamos ler aqui o testemunho dele, porque ele deu testemunho disso. E isso, amados, nos coloca em xeque, a mim e a você. Porque nós podemos falar assim, não, né, eu já fui crucificado com Cristo, né, amados, mas Paulo deu testemunho disso. Amém? Paulo deu testemunho disso. Amados, isso que Paulo falou é tão sério, amados, que ele fala assim: o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amados, isso não é coisa simples, amados. Não é algo, ele não está falando de coisa superficial. Ele está falando de coisas muito profundas aqui, e que deve ser o nosso alvo. Amém? Que deve ser a nossa motivação de alcançar isso. Aleluia. Gálatas capítulo 2, verso 20, um pouquinho para trás. Ele fala assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé, aquela fé de Hebreus capítulo 11. A fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Olha só, e Paulo ele fala outra coisa, mas quando eu estava meditando nisso, isso me confrontou muito. Porque esses dois textos que nós acabamos de ler, que Paulo aqui fala: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, essa vida presente, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Amados, isso é algo que nos coloca em xeque. Depois vocês meditem nisso. Amém? Mas isso deve nos levar a ter um foco, como o Senhor fala em Colossenses, se eu não me engano, olhando para o alto, de onde vem o autor e consumador da nossa fé. Isso tem que mudar o ramo da nossa vida. Isso tem que mudar todas as perspectivas da nossa vida. Isso tem que mudar tudo na nossa vida, nosso propósito. Amém? Foi isso que a igreja, a primeira igreja, entendeu e viveu. Foi isso que a igreja primitiva aprendeu e viveu. Foi isso depois que a reforma aconteceu, eles viveram. Sob constante perseguição. Amém? Aleluia. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Verso 13. O Senhor se mostra para Paulo. Amém? Se revela para Paulo na estrada de Damasco. E aqui ele vai e se revela agora a Ananias, o seu servo, que estava em Damasco. Ele fala assim: respondeu Ananias, Atos 9, verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas olha o que o Senhor fala no verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido. Ou seja, ele se revelou para ele, para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel. E olha no verso 16: e eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. A luz. Peguem isso. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Paulo, nós podemos falar, não foi um grande homem. Paulo viajou o mundo, ele levantou muitas igrejas, foi uma bênção. Mas se a gente for ver a ótica real, amados, o Senhor falou: eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Talvez essa é a loucura para aqueles que estão perecendo. Mas Paulo, ele entendeu, e para ele foi o poder de Deus, aleluia, que fez com que ele fosse avante. Nesse mesmo texto, quando os judeus aqui, o povo de Damasco fica sabendo, eles fazem campanha, eles ficam de guarda nos dois portões da cidade, para ver onde, se Paulo saísse, eles iam matar Paulo. Amém? Mas a gente vai continuar lendo. Lucas capítulo 9.
E depois a gente vai voltar para Paulo, amém? Só abrir um parênteses. Esse, no começo da minha fé, mas foi um dos textos que assim me confrontou muito, e que me ajudou no meu processo. Lucas capítulo 9, verso 57 em diante. Ele diz assim: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei para onde quer que fores. Então Jesus está seguindo o caminho, uma multidão vem atrás dele, os seus discípulos, e de repente vem um homem de frente com ele e fala assim: mestre, eu vou te seguir por onde quer que você for. Talvez se isso acontecesse com um de nós, falar glória a Deus, aleluia. Mas olha o que Jesus falou para ele. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Você daria uma resposta a alguém que viesse: eu quero ir para a igreja agora, quero fazer parte lá da sua igreja? Você falaria isso para ele? Aleluia. Quem creu na nossa ministração? Amém? O que o Senhor Jesus está falando? Ele falou assim: qual é o interesse? Qual é o interesse que está no seu coração? Se você vem até mim e quer me seguir por algum tipo de interesse, mas não é bem assim. Amém? Há uma cruz, você vai ter que passar por ela. Aleluia. Continuando. Aí agora Jesus, ele fala assim: a outro disse: segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Você falaria isso para alguém? Aleluia. Amém? E ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto. Olha a palavra que foi usada: apto para o reino de Deus. Ele fala aqui, né, das coisas que nos atrapalham, né, das distrações. Quem creu na nossa pregação? A salvação da obra da cruz, amados, não foi foi uma brincadeira, para que nós pudéssemos, não, Cristo morreu por mim, aleluias, glória a Deus. Mas não, o Senhor falou assim: você também vai ter que passar. Aleluia, você tem uma cruz te esperando, e ela é individual. Tem renúncia. Aleluia. Voltando agora, Filipenses 3, verso 7. Paulo, ele começa a dar o testemunho de si. E no verso 7, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Isso não cumpriu? Renuncia a si mesmo. Quem perder a sua vida vai ganhar. Paulo deu testemunho daquilo que ele falou nos textos que nós lemos agora há pouco.
No começo ele fala assim: se alguém tem razões, ou pensa em ter razões, em confiar na sua própria carne, eu ainda mais. Os versos anteriores a esse, né? Ele fala assim: eu sou judeu, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu fui top, não tinha ninguém acima de mim, né? Era irrepreensível. Mas ele fala assim: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Ele creu na pregação. Mais do que isso, considerei tudo como perca. Talvez Paulo pensou melhor e falou: não, foi tudo mesmo. Aleluia. Tudo como perca, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Aleluias. Por causa do conhecimento da suprema majestade de Cristo Jesus, ele fala assim: eu perdi tudo. Aleluia. Isso não é uma autêntica renúncia? Aleluia. Tudo, eu perdi tudo, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Amados, isso é o que talvez nós não entendemos ainda. Amém? E é isso que nós, essa igreja do fim, temos que entender. Porque somente assim vai fazer sentido a minha e a sua vida como crentes. Aleluia. Vou ler novamente. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Esse creu na pregação. E talvez este seja o apelo de Deus para mim e para você. Aleluia. 2 Coríntios, e a gente vai partir por fim. 2 Coríntios capítulo 11. Aleluia. Aqui ele começa falando que ele passa, né, muitas vezes por insensato, mas o desejo dele é que ele tem um zelo por nós, pelo chamado que Deus deu para ele, para apresentar nós a Deus como uma igreja. E o grande receio de Paulo é que nós, por algum momento, seja iludido com o engano da serpente. Amém? Mas depois ele começa a falar. Deixa eu só achar aqui, verso 16. Faço questão de repetir, 2 Coríntios 11, 16. Ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me então como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco.
Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato. Visto que muitos estão se gloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza e os explora, ou quem se exalta, ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que somos fracos demais para isso. Um trocadilho de Paulo aqui, amém? Naquilo em que todos os outros se atrevem a se gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, mas eu ainda mais. Aleluia. Aleluia. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quem de nós podemos falar isso? Eu não. Ainda não. Aleluia. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 2. Diz assim. Eu vou ler do verso 1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Em outras versões está dos desembaraços. Amém? E do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela a alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Quem
creu na nossa pregação. Aquilo que nós lemos em Isaías 52, Isaías 53, por que Cristo Jesus suportou aquilo? Ele fala assim: pela alegria que lhe foi proposta. Qual é essa alegria? De nos alcançar e de nos salvar, de nos redimir e de resgatar um povo do inferno, do império das trevas. E antes disso ele fala assim: como nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livra-nos de tudo que nos atrapalha. Por quê? De todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que também nos foi proposta. E que não foi proposta? Que envolve a cruz, que envolve a renúncia de si mesmo. Aleluia. Filipenses, capítulo 2, nós lemos ele até uma certa parte, amém? Agora vamos ler o restante. Filipenses, capítulo 2. Porque Cristo, ele sofreu, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, se fez em forma de escravo, de um ser humano, e encontrado nessa forma, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por quê? Nós falamos de uma alegria agora, que foi proposta, e por isso ele suportou a cruz, não foi? E qual foi a recompensa disso? Quando nós olhamos em Isaías 53, verso 11, ele fala assim: quando ele olhar o fruto do seu penoso trabalho, ele se alegrará. Essa foi a alegria que lhe foi proposta. Amém? E mais do que isso, ele retornou ao seu lugar. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz assim, verso 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se coloquem de pé no mais poderoso nome de Jesus. Eu quero ler esse último texto. Eu citei ele na vez da última vez que estávamos aqui, que foi um texto, amados, que para mim, alguns textos me chamaram muita atenção, me realmente capturaram o meu coração, e foi um trilho para a minha caminhada. Um deles está lá em Lucas 16, que ele fala assim: se você, depois de fazer tudo, se considere ainda um servo inútil, porque você só fez o que lhe foi mandado. E esse texto, em paralelo com esse, 1 Coríntios 15, verso 19, diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Aleluia. Olha só o peso dessa palavra, e eu quero encerrar com ela. Ele fala aqui da ressurreição dentre os mortos, da glorificação. E aí ele fala, mediante a isso, se de Cristo, o fato de nós termos recebido a Cristo, crermos em Cristo, se tornado cristão em Cristo Jesus, é somente a nossa esperança, é somente para as coisas terrenas, as coisas dessas terras, é somente por isso. Ele fala assim: de todos
somos os mais miseráveis. Em outras versões está dignos de compaixão. Vocês recebem essa palavra no poderoso nome de Jesus? Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, porque as trevas já vão se dissipando e a verdadeira luz já resplandece, e os filhos da luz começam a se levantar e a brotar, florescer para Deus. Finalmente, a verdade prevaleceu para um povo que amou a verdade mais do que a sua própria vida. Aleluia. Eu meditava, Senhor, ainda tenho tantas falhas, ainda estou tão longe, mas uma coisa eu sei: a verdade que Deus me revelou, eu agarro e não largo, e eu vou permanecer nelas. Ainda tem muita coisa que eu não entendi, mas o que eu já entendi, eu guardo como um tesouro. É inegociável a fidelidade, a pureza. Basta de mistura, basta de mistura. Que palavra tremenda que é a palavra. Quero dizer, amados, a palavra que o nosso amado supervisor entregou hoje, cada detalhe é uma riqueza que tem um povo. Lembre-se que a igreja é um povo celestial na terra. Não nos misturamos, não nos misturamos. Eu vinha a caminho e eu passo por muitas igrejas, e quando eu passei numa igreja, estava tudo enfeitado, tinha um monte de pessoas na porta, como é que chama? Manobristas. E eu perguntei, amados, hoje tem alguma coisa? É algum feriado? Tem alguma festa? Arcebispa, hoje é dia das crianças. As igrejas hoje estão celebrando as crianças. Eu falei, Pois lá onde nós vamos, nós celebramos Deus. Só Ele é digno. Nunca mais haverá nenhuma mistura com este mundo, porque este povo está prestes a entrar no reino de Deus, aonde nunca mais nada será celebrado além dele. Aleluia! Podemos aplaudir o Senhor, porque a verdade resplandeceu, e nós não cedemos e não negociamos. E o nosso supervisor falou assim, ele leu 2 Coríntios 11, 27. Eu meditei, Senhor, o Senhor falou perigos entre falsos irmãos? Por que que a igreja se desviou até o ponto de se estar misturada com o mundo e, segundo o molde, o padrão do mundo, celebrando o que o mundo celebra? Por causa dos falsos irmãos, que induzem ela ao erro,
que induzem ela a pôr qualquer coisa no lugar de Deus. Os falsos irmãos te fazem mais mal do que qualquer outra coisa deste mundo, porque eles roubam a verdade e misturam. Nunca mais. Amém? A verdade já resplandeceu, nunca mais voltaremos. Jesus pagou um preço inimaginável para que nós voltássemos para Deus, conforme a imagem e semelhança com que Ele nos criou. O mundo está celebrando o dia da mãe, dia do pai, dia disso, dia daquilo outro. O povo que nasceu de novo, que morreu com Cristo, celebra Deus no altar santo do Senhor. Nunca mais esta mistura vai acontecer. Nós estamos indo para o céu, e o céu só tem Deus. Mas é tão bonitinho, mas é tão lindinho. Os espíritas estão celebrando. O não sei o que está celebrando. O mundo está celebrando. Como pode ser achado dentro da casa do Senhor? Perigos terríveis entre falsos irmãos. Nunca mais. A Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, a nossa pátria celestial, lá nunca mais entrará nenhum pecado, porque os que entrarem lá foram remidos de toda a corrupção, de toda a idolatria, porque aquele que amar mais seu pai, sua mãe, as suas crianças, o seu avô, sua avó, whatever, não é digno de mim. Este povo foi lavado, foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Jesus entrou naquele templo com um chicote. O que é isto que vocês estão fazendo aqui? Não teve ninguém aqui para dizer que a casa do meu pai é uma casa de oração? Não teve ninguém aqui para te dizer e transformar isso aqui num covil de salteadores? Não teve ninguém acordado para brecar? Perigo entre falsos irmãos que vão introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras. Na minha vida, a verdade que Deus me deu, eu agarrei e não cedo. E tenho dito: ninguém precisa me seguir, mas ninguém vai me impedir de caminhar na verdade e na luz que eu recebi. Ainda tenho muitos erros, sim, mas a verdade que eu já recebi, eu agarro como um tesouro no meu coração, porque eu quero honrar aquele que me amou e por amor de mim se entregou. Você também sente assim? Então vamos permanecer e construir para Deus uma família celestial na terra. Vamos honrar o nosso Deus. Vamos adorar a Jesus. Aleluia. Nós te adoramos.
nós te agradecemos pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual este mundo e os rudimentos deste mundo já estão crucificados para nós, e nós já estamos crucificados. Porque guardais dias e tempos, a realidade é Cristo. Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, domine todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam achados santos e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos achados amando o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, sejam achados santos e irrepreensíveis na vinda daquele que nos amou. Um dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor. As luzes da cidade celestial agora já estão mais brilhantes, já se tornam mais reais, porque agora se aproxima aquele dia. Que o Senhor abençoe a todos. Shalom, shalom, shalom.